Olá, estamos chegando com a primeira edição, o primeiro episódio do Doses de Saúde. Um programa elaborado para discutirmos questões ligadas à saúde. Neste espaço, nós vamos conversar com especialistas dos mais variados ramos da medicina, sempre com foco em casos atuais que demandem uma maior atenção da medicina e também das autoridades públicas sanitárias. Nesse nosso programa de estreia, não poderia ser diferente, nós convidamos e temos aqui em nossa bancada um profissional do mais alto gabarito, que é do ramo da cardiologia, mas que todo mundo respeita e sabe como que é o trabalho dele. Dr. Roberto Botelho, muito obrigado, Dr. Roberto, pela sua presença aqui conosco. Lei, eu que agradeço, porque é redundante repetir o prazer de estar com você, porque a sua história de comunicação, a sua história de síntese, a sua história de valores e de propósito, Obrigado. É uma história que nos estimula, motiva a estar aqui. É um privilégio, muito bom falar com o seu público. Espero que a gente consiga comunicar. Com certeza. Eu vou fazer uma apresentação sucinta do Dr. Roberto, que dispensa qualquer tipo de apresentação. Graduado em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro em 88 e pós-graduado, doutorado em Ciências pela Universidade de São Paulo. Concluiu residência em Clínica Média na FMTM em Cardiologia e Cardiologia Intervencionista no Instituto Dante Pazanese em Cardiologia. É especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista e membro do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia. É certificado pelo programa Scholar in Clinical Trials, Harvard Medical School. Atualmente é presidente nacional da ITMS, International Telemedical Systems, do Brasil, com atuação na Suíça e em 6 países da América Latina. É diretor-geral do Instituto do Coração do Triângulo. Tem uma vasta experiência na área de medicina, com ênfase em clínica médica, atuando principalmente em cardiologia intervencionista, pesquisa clínica e telemedicina. E é presidente da Fundação Adib Jatene. Ufa! Muito tempo, né? E não foi nem a metade. Muito tempo. Doutor Roberto, podemos dizer que o senhor é um obstinado na busca por novos conhecimentos na medicina, em particular da cardiologia? Eu acho que há um momento na vida das pessoas, eu falo isso para estimular os jovens, que o ciclo do conhecimento passa a ser motivacional. E eu acho que não há maneira mais adequada para a busca de um propósito do que o conhecimento. O conhecimento, ele te torna útil. Eu sigo muito o Clóvis de Barros, Sim. Quando ele discute a vida que vale a pena ser vivida. E a vida que vale a pena ser vivida, segundo o Clóvis de Barros, é a vida de ser útil. O conhecimento é uma ferramenta extraordinária de utilidade. E no meu caso, o conhecimento, a busca do conhecimento em saúde, e mais recentemente, da tecnologia associada à saúde, ele traz um alcance maior, ele traz exponencialidade, você consegue ser mais útil a mais pessoas e, por isso, o seu propósito e a sua felicidade. Então, é um ciclo virtuoso. Um ciclo virtuoso, que eu estimulo as pessoas a entrar nesse ciclo virtuoso. Vocês fiquem atentos que daqui a pouco nós vamos dar uma esmiuçada nesse tema tecnologia, que o Dr. Roberto Botelho é um apaixonado por isso, e vocês vão perceber o quanto que essa tecnologia influi e beneficamente na saúde de todos nós. Vamos voltar um pouquinho lá atrás, doutor Roberto. O senhor foi um dos pioneiros da telemedicina no Brasil. Como é que foi isso, doutor Roberto? Foi um privilégio, Orley, que a gente tem que respeitar muito a sincronicidade, porque quando eu terminei a minha formação médica,
eu tive o convite para vir trabalhar em Uberlândia. E naquela época, eu vim para cá em 96, o sistema Telebrás era público. Então, o Brasil, as pessoas para ter um telefone tinham que esperar 6 meses, declarar no imposto de renda e pegar financiamento, né? E Uberlândia, o sistema era privado. Porque aqui a gente tinha, naquela época, a Companhia Telefônica do Brasil Central, era a CTBC, do Grupo Algar. E eu vim para Uberlândia tendo experimentado, fora do país, eu tinha experimentado uma pesquisa de transformação da tecnologia da NASA para a prática clínica. Eu encontrei em Atlanta um engenheiro que tinha se aposentado na NASA e ele tinha me apresentado essa tese de trazer as telemonitorizações que ele aplicava em astronauta para a prática clínica. Quando eu caí em Uberlândia, nós tínhamos telefonia, nós tínhamos um data center, tinha sido criado um data center aqui em Uberlândia. Então eu me aproximei desse time de engenharia de comunicações e comecei a aprender e estabeleci essa comunicação com os times de fora. Então eles vieram aqui em Uberlândia, foi aí que nasceu, foi uma oportunidade de criarmos as operações de telemedicina. E daqui nós passamos a receber muitas visitas de grupos interessados, né? Grandes hospitais do Brasil, da América Latina, porque nós tínhamos aqui, no quintal de casa, um parque de tecnologia. Olha então foi mais fácil desenvolver e também conviver com os pioneiros daqui, né? O Dr. Luiz Garcia, que é um pioneiro nisso, ele nos acolheu com a cabeça de pioneiro, porque ele já via a perspectiva. E também o Dr. Adib Jatene, que sempre vinha aqui e a gente tomava café com o Dr. Luiz e ele ficava encantado com essas tecnologias. Então, daí houve um apoio tecnológico. E muito interessante para médico, eu aprendi também, com o grupo, eu aprendi muito o planejamento e viabilidade de negócios. Então, o empreendedorismo em saúde associado à tecnologia. E aí foi essa história longa que a gente chegou a conectar, como você mencionou, 7 países e chegamos a fazer avaliar 10 mil pacientes por dia. Puxa, a distância, óbvio. A distância, Chile, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela. Eu abri operação na Venezuela, em Caracas. Então, e ato seguinte a isso, um transporte de um grande volume de dados, de uma diversidade étnica muito grande. A riqueza desses dados nos levou à pesquisa. E aí nós nos diferenciamos como um centro de pesquisa clínica muito avançado. Em 2011, o Food and Drug Administration, o FDA americano, veio nos inspecionar suspeitando de fraude. Então, eu tive o privilégio de ser o primeiro cardiologista inspecionado pelo FDA, porque ele suspeitou de fraude. A gente incluía tantos pacientes em estudos clínicos, através de um screening digital pela telemedicina, que houve a suspeita de fraude. Gerou outro ciclo vicioso, porque pela auditoria do FDA foi um aprendizado. Dessa auditoria, nós aprendemos a fazer melhor os processos para boa prática clínica, para boa pesquisa clínica. E houve um fomento. É por isso que você citou a nossa aproximação ao Principal in Practice of Clinical Research de Harvard, porque o time de Harvard nos deu de presente um curso de formação em pesquisa clínica, porque eles reconheceram os números que a gente estava fazendo. E foi tudo aqui em Uberlândia.
Doutor Roberto, por hora no Brasil, me corrija se esses números não estiverem atualizados, morrem mais de 40 pessoas, morrem vítimas de problemas cardíacos por hora. É real isso? Como é que é isso? É real, esse dado você deve ter buscado no cardiômetro. Sim, eu fiz uma pesquisa antes da conversa nossa. Exatamente, esse site foi desenvolvido na Sociedade Brasileira de Cardiologia e é muito interessante o algoritmo matemático que eles utilizaram para isso. É isso aí mesmo, esse número por hora. Então nós temos um número de infartos e derrames, que são eventos cardiovasculares, que é a principal causa em nosso meio, mais do que câncer, mais do que AIDS, mais do que acidente de trânsito. E à medida que o nosso perfil epidemiológico muda, a nossa pirâmide etária ela está mudando muito, então a base que é de jovens está se estreitando, então ampliando o número de pessoas acima de 60 anos, e essa tendência ela vai se intensificar. Então nós temos que nos preparar como país, como gestor, para enfrentar esse desafio, que é um desafio do aumento das doenças crônico-degenerativas, especialmente as vasculares, que são o infarto e os derrames. O brasileiro é descuidado com o coração, doutor Roberto? Existe um estudo muito interessante feito por um colega do Canadá, o Dr. Salim Yousuf. Ele fez o estudo Interheart e ele analisou em mais de 20 países como que é o risco cardiovascular desses países. E ele chegou a uma conclusão muito rica, que antes desse estudo a gente não sabia. A gente achava que infarto era doença de rico, que comia muito, era mais sedentário, e as pessoas mais carentes, como têm uma atividade física maior, tinham menos problema. O Dr. Salim Yousuf foi o primeiro que jogou água fria nisso. Quanto menor o nível educacional e quanto menor a renda per capita, maior a incidência do problema cardiovascular. A gente não sabia disso. Então esse é o primeiro chamado. Quanto menor a renda per capita e menor o nível educacional, maior a incidência. E o outro problema, que a gente chama de paradoxo, onde que essas pessoas moram? Quem tem menos renda per capita, quem tem menos educação, mora em áreas menos servidas de estrutura de saúde, tanto de diagnóstico quanto de tratamento. Então vira um paradoxo. E você tem diferenças de acordo com o código de endereço postal. Você pode prever a mortalidade por infarto de uma pessoa de acordo com o CEP. Se o CEP dessa pessoa for o Morumbi, em São Paulo, ele vai ter um índice de mortalidade por um infarto em torno de 4%. Se for do lado, em Paraisópolis, a mortalidade dele é 27%. Esse estudo nós já fizemos em vários países, na Índia, na Tailândia. Que coisa. Então, eu consigo olhar para... E daí já dá para prevenir um pouco, né, doutor? E nós vamos falar mais na frente como que os algoritmos e a inteligência artificial têm nos ajudado nisso. Mas te responder nesse ponto, ele é muito importante. É a percepção de que quanto menos educado é uma pessoa, maior o risco cardiovascular. Mas por quê? Educação é tudo. A educação, ela te ensina, por exemplo, eu trago aqui um livro, uma recomendação, o Daniel Lieberman, de Harvard, ele escreveu um livro Exercício. Imperdível. Todo mundo tem que ler. Ele traz informações, por exemplo, de cadeira. Estar sentado aumenta o risco cardiovascular. A cadeira foi um grande problema evolutivo. Olha só. Porque antes da cadeira, os homens ficavam de cócoras. Então ele usava a musculatura para sentar. A cadeira aumentou o risco cardiovascular. Isso é informação, isso é conhecimento. A pessoa que tem conhecimento, ela vai cuidar da dieta, ela sabe o que comer, ela vai fazer exercício, ela vai dormir melhor e ela vai fazer uma gestão do seu tempo e uma gestão também do seu bolso, porque a base da pirâmide do risco cardiovascular é o equilíbrio financeiro. Então, te respondendo, quanto pior o nível socioeconômico de uma sociedade, quanto pior o PIB per capita, maior a incidência desse problema. O Brasil não está bem e o Brasil está piorando esses indicadores, porque isso é visível, isso é um número que a gente vê todo ano nessa publicação. Educação e o PIB per capita. Então, à medida que cai o PIB per capita, você vai ter um aumento dos eventos cardiovasculares. É matemática, isso é uma conta matemática.
Bom, a gente pode dizer que 30% ou um terço, desculpa, das doenças gerais são causadas por problemas, enfermidades cardiovasculares? Especialmente nessas populações, como nós falamos, à medida que a população vai se envelhecendo, esse é um problema prevalente. E à medida que a renda per capita é baixa, ele aumenta. Então nós conseguimos ver em algumas regiões do Brasil, esse número é ainda pior. Então eu posso, em áreas mais desenvolvidas, que você vai ter números menores. Mas de uma maneira global, sim, isso traz uma dificuldade para a gestão, porque ela consome muito. Vou te dar um exemplo claro de gestão. A maioria das cidades desenvolvidas, Europa, Estados Unidos, você tem redes de infarto. Para que quando a pessoa tem um infarto, você tem protocolo para tudo. A ambulância vai buscar, vai levar para qual hospital para ganhar tempo. Cada meia hora de atraso no atendimento do infarto aumenta em 7% a mortalidade. Olha que coisa pesada. Cada meia hora aumenta em 7%. Se eu tenho uma rede de infarto, eu tenho suspeita na minha casa às 2 horas da manhã, eu aperto um número do telefone, 190 ou qualquer outro, eu deflagro um sistema automático e uma rede que vai me buscar e vai me levar para um hospital. Áreas bem evoluídas têm esse tempo da casa até o hospital menor do que 2 horas. Aqui no nosso meio, ele está maior que 4 horas. Quando você coloca tarde, né? 2 horas de retardo, eu aumento em 7% a cada meia hora, eu estou aumentando em quase 30% a mortalidade, simplesmente por não ter um protocolo e uma rede de infarto para atendimento às pessoas. Mesmo que eu tenha o hospital, que eu tenha os médicos, que eu tenha estrutura para o atendimento. Se eu não tenho a rede de infarto, porque se você tem um problema na sua casa... Para todos os níveis sociais essa rede. Para todos os níveis, tem que ser para todos os níveis. Especialmente para os níveis menos privilegiados. Porque se você tem um evento na sua casa, você não as pessoas sabem o que fazer se tiver um problema no carro. Não é? Você já tem um número do seguro, você telefona para o seguro se vira. Mas ela não tem essa cultura para a sua própria saúde. O que você vai fazer se às 2 horas da manhã você tiver uma dor no peito ou você estiver suspeitando do infarto? Você não sabe nem que hospital procurar. Você não sabe se você vai dirigindo seu próprio carro, se você chama alguém, se você chama uma ambulância. Agora, nos países que têm rede de infarto, a ambulância já chega na sua casa tratando. Ela não é um meio de transporte. Ela vai te buscar e já vai começar a medicação lá, em comunicação com o hospital por telemedicina. Nós fizemos a maior rede de infarto do mundo, chamava-se Latin American Telemedicine Infarct Network. Foi a maior rede de infarto do mundo. Atendemos a 800 mil pessoas com dor no peito. No México, na Colômbia e no Brasil. Ali nós aprendemos o impacto de redes de infarto. E é uma iniciativa simples, ela não é complexa, ela depende de vontade, ela não depende tanto de recurso, e é preciso que se implemente. Esse é mais um exemplo que eu te digo que impacta nas vidas das pessoas e impacta na economia, porque quando você investe em tecnologia, você aumenta o PIB per capita de uma região. Então, se Uberlândia decide investir em rede de infarto, ela não só vai economizar, porque uma rede de infarto diminui pela metade o gasto em saúde com infarto, mas ela vai aumentar a produtividade, aumenta o PIB per capita. Existe a possibilidade de se criar essa rede aqui, doutor Roberto? Existe. Uberlândia é uma cidade bastante amadurecida, essa discussão ela já vem acontecendo, existe, e eu acredito que esse ano deve ser implantado aqui, porque tem Uberlândia tem uma rede muito privilegiada e tem um nível de formação científico que permite que se implemente essas coisas e priorize. Eu acho que Uberlândia não vira esse ano sem uma rede de infarto e das melhores do mundo. Isso é uma prova de amor ao próximo também, né, doutora? Cuidar, né, do próximo através da tecnologia, né? Lei, é uma percepção universal em quem lida com saúde, né? E esse propósito do Clóvis de Barros, de quanto mais útil você for, maior é o seu propósito na vida. É impressionante como que todos envolvidos na construção desse tipo de ecossistema
se sentem bem. A moeda de troca, ela devolve para as pessoas envolvidas um tipo de recompensa que é muito difícil de ser aferida, mas ela é muito percebida. Então, de fato, a recompensa é grande e quem trabalha no ambiente de saúde, especialmente nas urgências e emergências, você vai ver isso em quem está no SAMU, quem está no pronto-socorro, são pessoas vocacionadas e que sentem muito bem em perceber as métricas, porque esse ambiente ele é muito medido. Então você vê os indicadores de uma rede, de um hospital, de um sistema de saúde com as métricas. Então se você chegar hoje em Londres e perguntar qual é o tempo porta-balão, que é o tempo para abrir uma artéria do coração, todos da comunidade sabem e é medido. Eles estão medindo isso e estão atrás desse número. Traz um tipo de recompensa para o sistema de saúde e retroalimenta o sistema de saúde, porque os hospitais passam a ser ranqueados de acordo com a qualidade, há uma retroalimentação muito boa. Isso inclusive interfere na economia, né, do município. Né? Há publicações muito interessantes mostrando que, número 1, você economiza o gasto direto com saúde. O que é o gasto direto? Aquele gasto com leito, com medicamento. Você economiza isso. Número 2, você interfere no gasto secundário, porque aquela pessoa que não volta para o trabalho. Absenteísmo. O absenteísmo e a previdência. Então, e com isso, você não só diminui o gasto, mas você aumenta o PIB per capita. Então, os países que investem em inteligência em saúde, utilizando tecnologia, eles aumentam o PIB per capita. Então, se a cidade ela assume essa vocação e ela investe no conhecimento em saúde, ela terá, no fim do ano, um aumento da produtividade, não só uma economia. Hoje, se a gente falar com empresas, você está falando de governo e tal, eu vou falar de empresa. Uma empresa hoje que tem lá 20 mil colaboradores, se ela não cuidar da saúde desse colaborador, ela vai perder resultado. Eu conheço programas, por exemplo, da Procter & Gamble, vale a pena você ver, a Procter & Gamble tem tanta inteligência na gestão de saúde dos seus colaboradores que ela consegue prever qual é o impacto no resultado operacional chamado de EBITDA a partir de ações que ela faz na prevenção à saúde. Então, esses números já existem. Então, esse tipo de evolução, ele precisa ser trazido para o mundo público. Ele já existe no mundo privado. E já há ferramentas que medem essas coisas. Então, ele mede quanto que um executivo ele determina um investimento de X reais para a promoção de saúde dos seus colaboradores, quanto que isso vai interferir no resultado da empresa no fim do ano. Agora, essas métricas podem ser trazidas para o setor público também e elas serão revertidas. Especialmente, a gente repete e reforça. Quando o nosso perfil demográfico está piorando, porque nós estamos envelhecendo mais, daqui a pouco fica insustentável a nossa sociedade garantir não só a previdência, mas o acesso à saúde. E quem vai pagar a conta? Os mais jovens. Doutor Roberto, essa última epidemia de Covid, ela deixou muitas sequelas na área do coração, na área cardíaca? Essa epidemia, nunca houve nada na história da civilização semelhante a isso. Ela foi realmente catastrófica. Eu acho que a gente vê isso nas nossas estatísticas. O maior impacto, eu acho que foi na saúde mental. Número 1 foi a saúde mental. A saúde cardiovascular sofreu muito. Ela sofreu muito porque essa virose ela gerou uma inflamação vascular disseminada. Essa inflamação levou a fenômenos de coágulos, de trombo, nas artérias do cérebro, nas artérias do coração, nas artérias do pulmão. Né? A doença em si ela é uma doença altamente inflamatória, então ela aumentou a incidência de derrames, ela aumentou a incidência de infarto, ela aumentou a incidência de embolias pulmonares e aumentou a gravidade. Então houve sim uma sobrecarga muito grande no sistema cardiovascular na COVID aguda. E a COVID crônica, que é a COVID longa, também, porque aí vieram as sequelas. Sequelas das inflamações do coração, a miocardite que levou à insuficiência cardíaca, as sequelas dos eventos vasculares que levaram a derrames, que levaram a infartos e levaram a embolia pulmonar, são sequelas que têm custado muito
caro para as pessoas, porque perde-se muita qualidade de vida, e o sistema de saúde está sofrendo muito. A sinistralidade dos planos de saúde aumentou muito, e o sistema de saúde está sofrendo. É preciso uma atenção especial, porque há uma vulnerabilidade grande no sistema nacional de saúde. Os hospitais estão pagando uma conta cara e os seus resultados operacionais estão baixando. As operadoras de saúde também estão pagando um custo alto por sinistralidade. Então, há um risco realmente de insustentabilidade do setor. O setor está sofrendo, não tem ninguém ganhando com isso. E o que pode ocorrer depois disso, doutor, se não houver uma solução? Então, é preciso implementar muito a eficiência e acredita-se que a gente consiga melhorar em até 40% a eficiência de um sistema de saúde. Então, quem não endereçar isso não vai sobreviver. Hospitais não conseguem parar em pé, planos de saúde não conseguem parar em pé. Agora, os fornecedores de equipamento, de medicamento, eles têm um risco menor, mas daqui a pouco eles não vão ter quem os consuma. Então, se o sistema não trabalhar com inteligência, com colaboração, com transparência, ele já sabe que ele não vai parar de pé. E esse esforço tem sido feito, as discussões nacionais elas têm acontecido, há uma consciência global e que a gente chama de stakeholders, né? Porque hoje nós estamos todos entrelaçados. O plano de saúde tem responsabilidade para a sustentabilidade do hospital e vice-versa, porque sem um o outro não vive. Assim como as pessoas. E o custo das empresas para manter a saúde dessas pessoas é muito grande, porque o Brasil hoje está com em torno de 20 a 25% das pessoas têm cobertura de plano de saúde. Há uma variabilidade muito grande de acordo com região e grau de cobertura a diferentes tipos de procedimento. A gente vê algumas organizações que restringem acesso, então não oferece um atendimento adequado. Por outro lado, há um excesso, de outro lado, esse desalinhamento da saúde, né, que aí a gente pergunta, quem que está interessado em saúde? Quem está interessado em doença? Esse desalinhamento precisa chegar num ponto de equilíbrio, porque senão não haverá sustentabilidade. Doutor Roberto, nós estamos aí com muitos casos de dengue já se configurando uma epidemia, o Covid também está dando o ar da graça aí. Isso influi também nos problemas cardiovasculares, isso tudo? Influi porque o sistema cardiovascular ele está presente em todos os órgãos. Como a gente estava conversando aqui há pouco, o coração bate 7 toneladas por dia. Então ele sofre muito com tudo isso. E essas inflamações virais, tanto da dengue quanto da Covid, elas geram um fenômeno inflamatório disseminado. Esse fenômeno inflamatório, ele ataca órgãos nobres, como o músculo do coração e como o revestimento das artérias. Então, sim, ele sobrecarrega mais a Covid do que a dengue, mas também a dengue. A dengue, a principal preocupação dela é a transformação hemorrágica, né? Porque ela altera muito a capacidade de coagulação do sangue, das plaquetas. Ela ataca as células do sangue e diminui as plaquetas, levando a riscos de sangramento muito grande. Ela pode levar também a desidratações muito importantes. E as pessoas, especialmente os idosos, que têm um limiar de tolerância menor, eles sofrem. E o sistema cardiovascular é o que mais sofre. Então, uma pessoa que tem uma plaquinha de gordura no coração, que estava indo equilibrada com seus remédios, ela sofre uma dengue, tem uma desidratação muito intensa, ela pode sim, como consequência dessa desidratação, deflagrar problema com essas placas. Mas o maior problema é a hemorragia. Mas te respondendo, sim, é uma preocupação e a gente observa os hospitais saturados, os prontos-socorros saturados, os leitos de UTI saturados, pelo problema em si, virose, mas o que mais matou na Covid não é a virose, é a complicação. Porque atualmente a Covid tem vindo como uma infecção de vias aéreas superiores, uma rinite, uma sinusite, uma amigdalite. Mas uma gripe forte. Uma gripe forte. Agora, se a pessoa tem fator de risco, ela tem outros problemas, o diabetes, a hipertensão, a obesidade, aí essas doenças se agravam, complicam e elas é que levam às complicações da Covid. As mulheres são mais sensíveis, doutor Roberto, às questões cardiovasculares?
A mulher, ela tem uma proteção hormonal até enquanto ela tem os ciclos da menstruação, essa proteção hormonal diminui o risco cardiovascular da mulher. Então a mulher tem menos evento cardiovascular do que o homem até a menopausa. Depois da menopausa, há uma inversão e aí o risco da mulher aumenta. O grande problema e que tem que ser chamada a atenção da mulher é que, por causa desse estigma de que mulher tem menos risco, ela é negligenciada. Então, quando a mulher chega num pronto-socorro, ela é negligenciada porque espera-se que o risco cardiovascular da mulher seja menor. Esse é um problema. O segundo, o sintoma da mulher é diferente do sintoma do homem. E a medicina, ela aprendeu, através das pesquisas clínicas, com amostras populacionais, que a mulher é subrepresentada. Na maioria das vezes, as mulheres não perfazem 15% dos estudos. Então, a informação que foi para os livros textos que ensinaram os médicos, ela negligenciou a mulher na informação. Por isso, a medicina hoje... Isso, né? A medicina já reconhece isso. Então, quando uma mulher tem um equivalente de angina, um equivalente de infarto, na maioria das vezes é uma sensação mal definida, uma opressão no peito, uma angústia. Então os médicos hoje já sabem. Primeiro, a mulher depois da menopausa tem risco aumentado, muito aumentado. Segundo, o sintoma da mulher não é típico como o do homem, é diferente. Então os médicos já estão atentos. E o terceiro, a mulher complica mais do que o homem depois da menopausa. Então é preciso ter estratégia de tratamento diferente. Então a estratégia de tratamento para um homem é diferente da estratégia de tratamento para a mulher. Por exemplo, se deve fazer uma angioplastia ou não, implantar um stent ou tratar com remédios. A ciência vem mostrando isso, mas é impressionante a gente falar, isso é reconhecido no mundo inteiro, que a partir de uma coleta de informação negligenciada, você leva uma publicação que confunde a prática clínica. Por que a gente está dizendo isso? Para as pessoas que estão nos ouvindo prestarem bastante atenção. Que quando a mulher chega no pronto-socorro, especialmente depois de ter um grande aborrecimento, o filho teve um doente, separou um casamento, ou teve uma notícia ruim, e ela senta, ela conta para o médico que ela teve esse evento na vida e que está com uma angústia muito forte no peito, ela vai receber um tranquilizante e vai ser encaminhada para casa. Qual o recado? Cuidado. Investigue, porque essa mulher pode estar apresentando um evento cardíaco mais sério. Isso aí, doutor Roberto, a gente poderia chamar esse típico caso que o senhor falou agora, da síndrome do coração partido? Seria por aí? Essa síndrome do coração partido, ela foi descrita, e eu me lembro porque eu passei por essa fase que nós cardiologistas, eu estou com 35 anos de formado, então a gente não tinha esse conhecimento e começou a aparecer em vários ambientes, vários países, começou a aparecer esse fenômeno de mulher que tinha um evento emocional forte, tinha um infarto, você fazia o cateterismo e não tinha placa de gordura no coração. O que ela teve? Ela teve uma dor de amor. Foi tão forte que gera um espasmo muito forte nas artérias do coração. Parece que fisicamente ele modifica, né? Ele se modifica, essa modificação dele é decorrente da lesão que acontece no músculo, e essa lesão faz com que ele se distenda e tome a forma de um vaso japonês. Por isso que ela recebeu um nome, Takotsubo. Então ele é um coração partido, dor de amor. Mas o que acontece? Qual que é o fenômeno que aconteceu ali? O coração e o sistema vascular, a coagulação do sangue, o relaxamento das artérias ficou hiperreativo, e essa mulher, mesmo tendo a artéria normal, ela poderia ter feito uma tomografia do coração no dia anterior e ela infarta no dia seguinte com a artéria normal. Esse aqui é o grande achado. Uma artéria normal pode levar um infarto de uma mulher após um grande baque emocional. Isso é a chamada dor de amor. E essa mulher vai no pronto-socorro com todo esse histórico que a gente conversou aqui agora, ela é negligenciada e recebe um ansiolítico e é encaminhada para casa. Às vezes até leva um diagnóstico de frescura, né? Por muito tempo foi alcunhado, né? Foi levado esse diagnóstico, mas hoje não. Hoje já há uma consciência
geral de quem trabalha nas urgências e emergências, e o mundo tem passado por tantos fenômenos como esse da Covid, como guerras, como instabilidade econômica, porque o homem, a gente viu isso num episódio, houve um terremoto no Chile e a gente tinha um sistema de telemedicina que via 2.000 pessoas por dia. Nós reparamos que no terremoto houve mais infartos em mulher, foi o dobro do que homem. E quando a gente vai retrospectivamente conversar com o pessoal que estuda a mente, a mulher não tolera ver a casa cair. Literalmente. Quando a casa cai no terremoto e quando a casa cai figurativamente. A mulher não tolera porque ela protege a família. O homem vira de costas e sai. Porque ele foi criado para a caça. Então o homem tolera, a mulher não tolera. Então esses ambientes de desastre, de enchentes, de guerras, de graves crises econômicas, a mulher sofre porque ela sofre pela família, ela sofre pelo filho. Aí vem esse fenômeno da dor de amor que foi documentado. A gente viu isso claramente. Acontece um terremoto no dia 10, no dia 11 você vai ver que o infarto em mulher é maior que o homem. Nós temos esse dado documentado e publicado. A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15.000 cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Doutor Roberto, a tecnologia, vamos entrar agora no campo que o senhor gosta muito, que eu sei. A tecnologia tem colaborado muito para o avanço de estudo em relação a doenças cardiovasculares. Entre outras, né, claro. O Lei é fenomenal porque quando a gente tem um fenômeno de processamento computacional, desde 65, dobrava a cada 2 anos. E em 2019 a gente teve o primeiro computador quântico. Aí um computador fez em 200 segundos o que o melhor da época faria em 10.000 anos. Então, essa ordem de grandeza começou, autoprocessamento computacional, começou a gerar, paralelamente, um alto volume de dados, o Big Data. Muito dado, com muita capacidade de processamento, foi um campo extremamente fértil para a geração dos algoritmos. Aí vem a inteligência artificial. Eu consigo treinar a máquina com volume de dado qualificado, diversificado, eu consigo ensinar as máquinas, e máquinas que pensam cada vez mais rápido. Elas começaram a pensar. Então esse fenômeno do dado, do processamento computacional, associado a outro fenômeno, que é a velocidade de transporte da informação da telecom, a velocidade das grandes fibras ópticas e agora do 5G, o 5G ele consegue conectar 20 vezes mais aparelho do que a versão anterior. Então esse conjunto gerou um ambiente propício para a internet das coisas médicas, que são os IoTs. E, então a gente tem hoje tecnologia embarcada e computação embarcada em chamados wearables, que são dispositivos vestíveis, como pulseiras, óculos, relógio. Esse relógio aqui ele tem uma capacidade computacional maior do que a NASA. Então, esse relógio, ele faz um eletrocardiograma, ele interpreta o eletrocardiograma, ele avalia o meu sono, ele mede a minha pressão arterial sem manguito, ele mede meus passos. Então, tem uma série de tecnologia embarcada nesse elementozinho aqui. Essa evolução, ela está disponível em várias áreas do conhecimento. E não é um equipamento caro, né, doutor? Tão caro assim. Né? Esse é outro fenômeno da transformação digital. Um fenômeno é esse, a capacidade computacional. Outro fenômeno
que foi muito bem descrito, é que o preço do processamento mantinha-se o mesmo, apesar do aumento da capacidade. Então, esse foi um fenômeno que foi muito descrito por um autor chamado Kurzweil. Ele publicou um livro que eu recomendo para as pessoas, que a singularidade está perto, o Singularity is Near. E ele mostrou esse fenômeno. A capacidade computacional de um computador de $1.000 em 2040 vai superar todos os cérebros humanos, um computador de $1.000. Então, um aumento da capacidade computacional e a manutenção do custo do processamento medido em flops por segundo. Então, esse fenômeno, o aumento da capacidade com a manutenção do custo e outro, o compartilhamento dos computadores através das nuvens. Esse fenômeno da computação em nuvem fez com que uma pessoa que mora em Jaipur, na Índia, ou mora em Bangladesh, ela pode, da casa dela, contratar um supercomputador para treinar um algoritmo a diagnosticar glaucoma a partir de uma fotografia da orelha. Olha que coisa louca, você está me dizendo que eu vou diagnosticar glaucoma a partir de uma fotografia da orelha? Sim, e um indiano pode desenvolver esse algoritmo do quintal da casa dele. Porque uma vez que ele tem informação, ele pode treinar máquinas para fazer isso através das redes neurais. Então, esse fenômeno, ele é exponencial, porque milhões de pessoas estão fazendo isso em milhões de lugares no mundo, a custos cada vez mais baixos. E no a gente Brasil, tá vendo como é que está esse processo, doutor Roberto? O Brasil, a gente vê isso em números, né? O Brasil está atrasado, porque consoante, né, alinhado com o nosso nível socioeconômico, cultural, PIB per capita, priorização de educação, o Brasil está muito atrasado, muito atrasado. Então, se a gente compara com Singapura, você compara com os Estados Unidos, você compara com Israel, é assustadora a diferença, a ponto de que um grande autor, o Yuval Harari, ele escreveu 21 lições para o século XXI. Esse livro mostra claramente a nossa ameaça. E ele mostra que haverá gaps ou diferenças tão grandes que nós teremos pessoas inúteis e países inúteis. Tamanha diferença que a tecnologia vai fazer nessas civilizações. Então, alguns países, como Israel, como Singapura, estão candidatíssimos a caminhar em direção ao preenchimento desses gaps. E observa-se que o número de ocupações de empregos, vão desaparecer mais de 19 milhões de empregos, mas vão aparecer 20 milhões. O nosso problema, Brasil, é que nós não estamos preparados para educar o nosso povo para se treinar nesses novos empregos. Então nós vamos criar uma massa de gente que vai ser substituída em atividades repetitivas. Então você vai trabalhar em atividades que um robô pode te substituir. Então nós teremos, e o Elon Musk tem falado isso, a sugestão de criação de uma bolsa mundial de subsistência. Então, te respondendo, o Brasil não está bem e a gente não tem nenhuma sinalização de que possa melhorar. Esse é uma ameaça, é um desafio muito grande que nos ataca sob a perspectiva da tecnologia. Uhum. Bom, resumindo, então, a tecnologia ela pode desenvolver, já está desenvolvendo, né, um grande trabalho em favor da saúde das pessoas. Em números, sim. O trabalho ele é fenomenal, ele tem assustado as academias e os médicos. Deixa eu te dar um exemplo concreto, que as pessoas gostam de exemplo concreto. Foi apresentado agora num congresso nos Estados Unidos um estudo órfão. Foi feito no Reino Unido, ele avaliou 40 mil tomografias de coração e a inteligência artificial conseguiu detectar risco que o homem não conseguiu ao ler aquelas tomografias e modificou o tratamento de 45% das pessoas. A inteligência artificial. Ela conseguiu identificar um subgrupo de pessoas que o homem médico analisou a tomografia e liberou, e ela, a inteligência artificial, reconheceu um risco de 10 vezes de aumento de risco de infarto. Então, esse fenômeno é um fenômeno que aumenta a acurácia do diagnóstico,
universaliza esse diagnóstico a custo mais baixo a regiões que às vezes não tem médico. Então, essa inteligência artificial melhora muito a eficiência do sistema de saúde e melhora a vida das pessoas. Esse é um estudo clássico, publicado e destacado como um dos melhores estudos do Congresso. Ele foi de pura inteligência artificial. Para Uberlândia em particular, doutor Roberto, como é que o senhor vê esse avanço da tecnologia aqui no quintal nosso, vamos dizer assim? Eu não tenho nenhuma dúvida que Uberlândia, pelas suas características demográficas, pelo seu PIB per capita, pelo seu nível educacional, é uma cidade candidata a caminhar bem. Ela é candidata a caminhar bem porque ela tem menos ilhas. Sim. E ela é uma cidade que tem compartilhado esse conhecimento. Então, Uberlândia tem condição de ser uma ilha diferenciada no Brasil. Já o é em vários indicadores. Eu acho que tem condição, e há uma máxima, que eu recomendo o livro do Mohamed Goldav, que saiu agora do Google. Ele escreveu Scary Smart, que é assustadoramente inteligente, sobre a inteligência artificial. E ele traz ali uma passagem bíblica da inteligência artificial, dizendo que aqueles que pouco têm, até o que não tem será tirado. Aos que muito têm, quanto mais tiver, mais lhe será dado. Isso está escrito na Bíblia. E a inteligência artificial faz isso. Então, Uberlândia, ele chama de adesão preferencial. Então, aquelas cidades que caminharem no sentido saudável da tecnologia, elas terão adesão preferencial de mais tecnologia, de mais pessoas e de mais cultura. Aquelas cidades que caminharem no sentido diferente, elas terão ele chama do preferential detachment, que é o desligamento preferencial. Elas vão cada vez mais perder valor. Então eu acho que Uberlândia ela tem uma grande chance de se destacar pelas suas características, assim como Londrina, assim como Maringá, são cidades que têm essa característica, né, que felizmente têm um pertencimento, as pessoas se sentem donas da cidade e têm um nível educacional, um acesso à educação, um acesso à água. Eu não sou político, eu não sou candidato a nada, mas eu fico muito feliz de ver que Uberlândia é candidatíssima a ser uma grande cidade de qualidade de vida, desde que a gente preserve essa vocação no investimento para o conhecimento e para a tecnologia. Doutor Roberto, o programa está à disposição do senhor para outros esclarecimentos que o senhor, porventura, queira fazer. Não, eu acho que essa entrevista eu percebi muito esclarecedora, que você me deu a oportunidade de trazer informações que ajudam as pessoas a transformar, e eu só quero te agradecer e estimular o seu ouvinte a procurar a informação, a procurar a leitura, a procurar o estudo e estar atento para essa ameaça que a tecnologia vem a nosso favor, mas que se nós não colaborarmos, e colaboração é a palavra do futuro, é a palavra da tecnologia, é a noção de que nós somos uma sociedade entrelaçada e se eu não resolver tudo que diz respeito a você, eu não vou me beneficiar. Isso é do Martin Luther King e a tecnologia tem falado isso. Então, você me permitiu trazer esse recado, que nós fazemos parte de um ecossistema e temos que trabalhar interligados para esse ecossistema. É um privilégio morar nessa cidade que tem tudo para ser uma cidade do futuro. Graças a Deus, é isso aí. Doutor Roberto, muito obrigado, foi um prazer enorme tê-lo aqui conosco e com certeza o nosso público vai se deliciar, ou já se deliciou com todas essas informações, esses ensinamentos que o senhor nos proporcionou nesse programa. Encerramos este primeiro episódio do Doses de Saúde. Contamos com você nos nossos próximos, que serão apresentados todas as quintas-feiras a partir das 18 horas, no nosso canal, no YouTube e no Spotify. Esperamos vocês, um abraço.